Oi meninas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo para o canal Entre Sogra e Nora. E me apresentando novamente, eu sou Mariana, nora da Ana Tércia. E eu sou a Ana Tércia, sogra da Mari. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa conversão. Como que a gente conheceu Jesus? A gente tem histórias bem diferentes e eu acho válido a gente contar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência. Pois é, como a Mari falou, nós temos experiências diferentes, mas como que o Senhor, ele alcança essas diferenças nossas, sabe? Porque, às vezes, para mim, eu acho ideal não ter nascido desde cedo É, conhecendo Jesus. A Mari já acha isso um privilégio. fundamental para ela. Então, são coisas e como o Senhor nos conhece, né? Parece que Ele vai levando as coisas assim, para a gente nos descobrir Sim. nessas artimanhas que Ele tem para se fazer conhecido de cada um de nós. E eu vim de uma família mais pobre, aliás, os meus pais eram os mais pobres da família. E a gente via certas coisas que aconteciam, coisas que a gente não tinha. E desde cedo o papai me ensinou a buscar aquilo que a gente quer, sabe? Então ele falava assim para mim: minha filha, estuda, porque aí você vai escolher o que você vai fazer. Se você não estudar, eles que vão te escolher. Então, desde cedo eu busquei essas coisas, falei, não, eu vou conquistar as minhas coisas. E realmente isso aconteceu. Eu fiz 2 cursos superior, me casei cedo, me casei com um homem maravilhoso, que é o Geraldo. A gente não está falando aqui de perfeição, evidentemente, né? Eu não tenho filhos perfeitos, marido perfeitos e eu não sou perfeita. Mas ele é um marido que a Mari sabe, está aqui, assim, Faz tudo para a excelente, faz família tudo pra gente, quer ver o bem-estar da gente, ele vive pra gente, com prazer, né? com prazer. É. Ele é um marido maravilhoso, cuidadoso, amoroso, com os meninos também, apesar de ser mais durão com os meninos. Mas eles Mas ele sabem o jeito é, dele. ele é um pai maravilhoso também. E eu tinha na ocasião 2, o Diogo e o João, que são os meus 2 mais velhos, que também eram meninos super tranquilos, meninos que me davam trabalho na escola, não eram meninos que eu tinha trabalho em casa com eles, obedientes, fácil de lidar. E aí a gente conquistou, logo a gente Geraldo já começou uma nova empresa, porque a gente trabalhava junto quando a gente se conheceu, só que essa empresa que a gente trabalhava faliu. Então a gente teve que buscar novos caminhos e Geraldo acabou com outros empregados lá dessa empresa, abrindo uma outra empresa e rapidamente a gente prosperou e a gente conquistou muitas coisas. Tinha uma casa linda, viajava para todos os lados, os meninos, conforme eu falei, Saudável. saudáveis, sem nenhum problema. Eu não tinha problema nenhum. Eu cheguei num ponto da minha vida muito nova, conquistando tudo que eu podia conquistar, tendo acesso a todas as coisas que eu queria e via desde criança e que eu quis, que eu almejei um dia, e me vi com um vazio tão grande, mas tão grande, que eu ficava com vergonha de ter esse vazio, porque eu falei, meu Deus, eu tenho tão mais que tantas pessoas, como que eu posso me sentir assim? Eu ficava com vergonha de me sentir assim, porque eu não tinha motivos para estar com esse vazio que te deixa triste, te deixa deprimido, te deixa sem vida. E minha irmã, a Mariela, ela tinha se convertido e ela começou a apresentar Jesus para mim. E aí nessa caminhada de conhecer Jesus, a gente começa a questionar certas coisas, porque quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente não pode, ele não quer que a gente conheça ele superficialmente. Então parece que ele vai abrindo alguns leques na vida da gente para a gente questionar ele no mais profundo. E aí eu comecei
realmente a ler a Bíblia, porque eu falei, se isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui está verdade. Então eu não quero mais viver uma religião, eu não quero mais viver o que o outro está falando, o que um padre fala, o que um pastor fala, o que um pregador fala. Eu tenho que conhecer o Senhor tal qual Ele é. E se isso foi possível para alguém, é possível para mim, é possível para você, é possível para qualquer pessoa. E aí eu comecei a ler a Bíblia e teve um fato muito interessante que é bom a gente contar, que nessa caminhada eu falei, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que é uma verdade? Será que o Senhor existe? Porque esse tipo de questionamento que você tem antes de conhecê-lo, será que ele existe? Será que existe esse Deus mesmo que estão me falando, que eu escutei dele de criança? E um dia a gente estava na praia, um monte de gente assim, família, amigos, e a gente saiu para jantar e andando assim nas ruas lá, tinha um palco enorme, o primeiro Iriri Gospel, que a gente estava lá em Iriri, no Espírito Santo. E Mariela, minha irmã, já era convertida, né? E ela pegou e falou assim, gente, vamos parar aqui, meu marido, Geraldo. De jeito nenhum, se sente com essas coisas de crente? Vamos pro restaurante, eu tô com fome, e a gente foi. E na hora da volta, tava lá o Iriri Gospel. Mariela falou, gente, vamos parar aqui só um pouquinho. E aí a gente parou um pouquinho e o cara lá em cima do palco começou a falar assim, gente, nós vamos sortear 5 camisas aqui. E na hora que ele começou a falar isso, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe, uma camisa dessa vai cair na minha mão. Vai vir de lá do palco, direto na minha mão. Foi o que eu fiz, o trato que eu fiz com o Senhor. E aí ele começou a mandar uma camisa. E mandou a segunda. Eu falei, Senhor, é a terceira. Olha, suas chances estão acabando. E aí ele mandou a terceira. E ele mandou a quarta. E eu falei, Senhor, o Senhor só tem uma única chance, que essa é a última. E ele jogou a 5ª camisa. E essa camisa não caiu na minha mão. E na hora foi uma decepção tão grande, porque eu parei e eu falei, meu Deus, Deus não existe. Isso é uma farsa. E eu fiz psicologia, um dos cursos que eu fiz, e lá a gente estuda que Deus é uma invenção humana para a gente lidar com a angústia da morte. É uma invenção, é algo que a gente inventa para lidar com a angústia da morte. E eu falei, meu Deus, então eles estavam certos. É uma invenção, não existe. Quando, de repente, porque o Senhor, Ele também é maravilhoso e Ele te surpreende, Ele ama fazer um pouquinho o contrário do que você pede, só para te surpreender, quando uma pessoa, um rapaz, segurou no meu braço e falou assim, Deus mandou te dar essa camisa. Meu Deus, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Foi minha primeira experiência com o Senhor. E foi tão assim que eu fiquei olhando e ele falou, pega, ele que mandou te dar. Eu peguei a camisa e Geraldo achou que o cara estava me cantando, me dando bola, fazendo alguma coisa. E já ficou assim, de repente o homem sumiu. Ele sumiu, desapareceu do lugar. E aquela experiência foi maravilhosa e foi marcante. E eu comecei a conhecer, a buscar esse Deus que é maravilhoso e que a gente começa a ter essas experiências fantásticas. Mas acontece que não foi o mar de rosas, porque Geraldo, esse marido maravilhoso, se você virar crente, eu separo de você, porque esse povo é um povo que não sabe nada, eles são, não é bitolados que ele falava não, era... esqueci a palavra que ele usava. Não, você não vai ficar assim. E foi na Mariela, falou, vocês são doidos, vocês são crentes, esse povo que não dá. Ponto. Resumindo, eu que gostava de ir numa igreja, não pela religião, mas porque lá tinha uma pessoa que eu via que falava as coisas, que é o pastor, verdade, né? Que é o pastor Cláudio, que falava o que estava escrito aqui e muitas vezes me falou assim, vai buscar isso na Bíblia, vai buscar na palavra, não, eu não vou, não leia livro, ele falou,
vai buscar, porque o Senhor vai te revelar. E aí eu tive que parar de ir nessa igreja, porque Geraldo realmente começou a implicar muito, e o pastor Cláudio, que é muito sábio, ele virou para mim e falou assim, minha filha, então não venha, sabe? Se ele não está querendo, Eu acho que isso foi a não chave, venha. né, assim, pro Geraldo perceber. Pro Geraldo, É. né? E eu passei a não ir mesmo. E só que aí eu fui para televisão para escutar algumas pregações. E tinha um pastor que morava aqui no condomínio, que eu também não conhecia, porque aí eu não sabia de nada. Eu não sabia quem era pastor X, Y, o que era igreja, Batista, Metodista. nada. Eu não sabia, eu estava apaixonada com o Senhor, eu queria conhecer Ele. Então botava lá, via que a pessoa estava falando e estava condizente com isso aqui, eu escutava. E aí eu passei a escutar muito esse pastor que morava aqui no condomínio. E ele um dia foi lá na nossa empresa, porque a gente mexia com isolamento térmico e acústico industrial. E ele foi lá porque ele estava montando um estúdio na casa dele. E Geraldo viu pelas câmeras de segurança ele e reconheceu ele. Eu nem reconheci. Nem sabia quem era. Eu nem sabia quem era. Mas Geraldo, que é muito atento para isso, porque ele é muito observador, ele falou, te conheço da televisão. Aí eles começaram a conversar, descobriu que ele morava aqui no condomínio também. E ele falou, Geraldo, eu tenho uma célula lá na minha casa. Eu queria que você fosse nessa célula. O Senhor tentando tomar ele, né, de todos os jeitos. De todos os jeitos. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu vou. Onde que você mora? Eu vou levar uns CDs para você, porque ele achou que Geraldo que assistia a ele. Mas Geraldo conhecia ele de me ver assistindo ele. E aí Geraldo um dia bateu na porta e levou uma pilha, assim, na época era CDs, né? Uma pilha de CDs. Geraldo pegou essa pilha de CDs e deu tudo para minha irmã. Não me deu nenhum, para não ter a chance de eu escutar isso em casa. Pra você ver o nível das coisas. E aí ele foi passando o tempo e esse pastor começou a insistir com ele. Vai lá em casa, você não foi na célula e tudo. Aí Geraldo chegou um dia, encontrou com ele na portaria, no dia da célula, e falou assim, olha, encontrei com aquele pastor de novo. E ele chamou, já que você gosta, vai você lá. E eu falei, o quê? Não. Se você quiser, eu vou com você. Mas sozinho eu não vou, não. Para você ficar livre, porque ele queria ficar livre do pastor. Eu falei, não, se você quiser, eu vou com você. Aí ele pegou, então vamos lá para a gente ficar livre dele. E aí a gente foi. E Geraldo, a partir daí, começou a frequentar, ainda meio rebelde, mas mais já... Aceitando mais aberto. E passou-se um tempo, ele realmente conheceu Jesus de verdade, resolveu batizar, e foi lindo o batismo dele, porque foi com João e Diogo, batizaram os três juntos. Eu já tinha batizado antes. E de lá para cá, a gente nunca mais deixou Jesus, porque realmente... Virou amigo do pastor. Virou amigo, somos amigos dele. A gente viaja para encontrar com eles. Assim, os meninos dele são amigos nossos, sabe? A filha dele também é amiga. A Dalila, uma pessoa encantadora que a gente ama muito. Uhum. A gente ama essa família mesmo. E ficamos amigos. E essa célula dele... Tinha 1 ano e pouquinho que a gente estava frequentando a célula dele, quando ele chegou para o Geraldo e falou assim, Geraldo, eu vou mudar daqui, porque realmente ele mudou, ele não mora aqui hoje mais, no Brasil, inclusive. E ele falou, Geraldo, eu vou mudar daqui, eu preciso de uma casa para a gente continuar a célula. Já falei, claro, um dia faz aqui, outro dia faz ali, no vizinho, no outro ali. Ele falou, é uma casa só. Aí Geraldo falou, tá bom. Geraldo fechou a porta. Ele falou, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Toda quinta-feira. Uma célula aqui em casa. E essa célula tem exatamente 17 anos, porque o Davi tinha 1 ano e 3 meses na ocasião, e o Davi fez 18 recentemente. Uhum. Então, de lá para cá, essa célula, nesse tempo todo, e a gente nem consegue perceber como foi tão fácil e leve disso acontecer aqui todas as quintas-feiras. Antes era na outra casa, né, que a Natércia morava, e depois passou para cá e continua. Continua, pessoas já batizaram nessa piscina aqui.
conhecer o Jesus de verdade, sem nenhum intuito de mudar de religião, de levar para uma igreja, muito pelo É contrário. porque célula, para quem não sabe, né, é uma reunião mesmo, que a gente conversa mais sobre a Bíblia, então tem uma intimidade maior, né? Quem tem dúvida pode perguntar, porque muitas pessoas que vêm aqui são recém-convertidos, tem umas que já tem uma caminhada mais longa com Jesus, mas tem também quem está recém-convertido e tem muita dúvida. E aí consegue perguntar, né? Consegue tirar essa dúvida. É muito legal. Porque é uma reunião menor, né, É. de pessoas e acaba que tem uma afinidade maior, coisa que num culto que é maior, você não consegue ter esse tipo de acesso, Isso. de perguntas. E aqui E serve aqui também pra não é isso. uma célula de igreja específica, né? Nem tem, porque hoje tem igrejas, né, que prezam por isso, né, por ter muita célula e tudo mais. Não é, foi coisa mesmo que seguiu do Esse pastor pastor era Cirilo. de uma igreja, nós éramos de outra igreja e a célula acontecia aqui em casa. Ou seja, não tem vínculo, a gente não quer. Na verdade, eu já falei isso aqui no outro episódio e é uma verdade. Jesus não fundou religião. Isso. É coisa nossa, sabe? Coisa de homens. Jesus, muito pelo contrário, ele veio nos trazer liberdade. E é essa liberdade que ele quer. A igreja, a instituição, começou assim, em casas, com um grupo de pessoas, conhecendo, estudando, compartilhando dons. Paulo até fala isso nessas reuniões. Então, é esse o propósito das células, é esse o propósito dessa igreja que eu frequento hoje, sabe? Porque não tem nem placa lá, de tão simples que é, para a gente realmente conhecer o Senhor. E eu acho interessante também da história da Ana Tércia, que o pastor, né, falou com ela, olha, se o seu marido não está querendo, né, que você venha, não venha. E eu vejo que pode acontecer do pastor chegar e falar, que é isso? Jesus em primeiro lugar, você tem que vir, né, problema do seu marido. E não é bem assim, né? Se talvez a Ana Tércia tivesse feito isso, ela tinha perdido o casamento dela. Exatamente. Então, Jesus, eu vejo que Jesus não é assim, não é a ferro e fogo. Ele é manso, ele consegue esperar, entendeu? Exatamente. Ele é humilde, não precisa dessa disputa. Se o seu marido ainda não é convertido, espera, sabe? O Senhor vai achar, se ele for do Senhor, ele vai achar uma forma de cercar ele, sabe? De ter ele para ele. E eu acho legal dessa espera. E a Bíblia fala que a mulher, ela ganha o esposo em silêncio. E eu me lembro de uma amiga que eu conheci logo que eu me converti, que me ajudou muito, a Silvia, e ela falava assim, quando ele vier falar alguma coisa, você enche a sua boca de água. Fica com a água na boca, porque você não fala nada. Sabe? É uma forma até prática de lidar com isso. Porque você ganha realmente em silêncio. E eu me lembro do G falar assim comigo, algumas discussões que a gente tem, principalmente porque a gente brigava muito pouco, mas depois que eu me converti, parece que o negócio né, e sobressai. E aí as brigas que a gente começou a ter exatamente por conta disso, sabe? Coisa que ele não dava nem valor. Eu ia muito mais à minha antiga religião, aos domingos, e ele não fazia questão de ir. Depois que eu me converti, não, nós vamos lá agora, domingo. Eu falei, mas não é possível, Não gostava de ir antes, agora que eu não quero ir. Você quer ir em outra igreja. Que eu quero ir em outra, quer ir para lá. Então, assim, essas coisas até começa, aí é motivo de você discutir. E um dia eu aprendi, até com o pastor Cláudio, que ele falou assim, minha filha, dá razão para Deus. Não queira ter razão. Dá razão para Ele. Dá razão para a palavra dele, porque funciona. É verdade. E eu comecei a fazer isso. Eu falei, se o Senhor fala que a gente ganha o marido em silêncio, eu não vou discutir com o Geraldo mais. Eu não vou discutir com religião. Se a palavra de Deus fala que quem convence é o Espírito Santo, eu não tenho que convencer Geraldo. É o Espírito Santo que vai fazer isso. E eu comecei a fazer isso. E um dia o Geraldo virou para mim e falou assim, nossa, mas você não briga mais? Você dá tão diferente. Você não discute mais. Eu falei, Geraldo, eu não quero mais ter razão. Sabe? A minha razão agora eu quero dar para ele.
E Geraldo falou que, ele até fala Ele isso. fala. Ele fala que isso chamou a atenção dele. Falou, que isso, que não quer mais ter razão? Como assim, né? E aí foi quando ele foi buscar também esse conhecer dele com Jesus. E de lá para cá, graças a Deus, está sendo maravilhoso, porque o Senhor Ele, inclusive, vai em reunião dos homens. toda Toda quarta-feira. quarta-feira. É um homem que, se você viaja e fala, ai, já não estou aguentando ficar sem fazer nada mais, gente, que estou doido para trabalhar, mas ele deixa as quartas-feiras para estar lá. Para aprender mais, Para aprender mais, para estar lá. Mas essa diferença que Jesus faz na vida da gente, ela é tão encantadora, ela é tão, assim... avassaladora. A gente não consegue falar. Paulo, quando fala assim, que não tem palavras para descrever aquilo que ele vê, não tem palavra, sabe? Ainda não se fez, ainda não se criou palavras para a gente falar desse relacionamento com Jesus, que não é religioso, não é deixar de frequentar uma igreja, mudar de religião, não tem nada a ver com isso, nada a ver, muito pelo contrário. Na religião católica tem aqueles que o Senhor conhece que são deles, na religião evangélica, no espiritismo, no budismo, em qualquer que seja, o Senhor vai alcançar, porque são corações, são almas que Ele criou para conhecer a Ele. É o único objetivo que a gente tem aqui nessa vida. Não é ter filho, não é casar, sucesso não é profissional. Não. Apesar que você pode ter isso tudo. Mas isso tudo para te levar a conhecer um Deus que é absolutamente acessível, totalmente acessível. Sendo Deus, Criador de todas as coisas. Porque, imagina, gente, uma das coisas mais fantásticas que eu acho no mundo é a água. Ela entrelaça aqui, ó, se você passar a mão aqui, não é? Você bebe, ela mata a sede, você mistura ela, ela faz uma outra coisa diferente, ela transforma coisas, ela te dá banho, ela te refresca, ela te deixa encantado com uma cachoeira, com o mar. Ele criou isso. E não só isso, ele criou todas as outras coisas. É só a gente olhar para a natureza em si. É esse Deus, criador de todas essas coisas, que resolveu te amar, que resolveu se revelar a você, saiu da grandeza dele, se tornou um de vós. E veio aqui, habitou nessa terra, para falar assim, olha, eu te amo. Se você quiser vir comigo, eu estou aqui. Exatamente. Te deu esse poder de escolha, sendo que não precisava te dar. Porque se ele é criador, se ele é o seu criador, ele não precisa te dar a escolha de querer a ele, não. Mas ele é tão lindo, tão fantástico, tão maravilhoso, que falou assim, você pode me escolher. Se você só vai ficar comigo, eu só vou andar com você, se você quiser. Ele te dá essa opção. E isso entra muito na minha história, né? Porque eu nasci num lar cristão. Os meus pais, antes de ter eu e minha irmã, eles não eram convertidos. Mas quando minha irmã nasceu, meus pais foram num jantar. Meu pai, né, na verdade, foi num jantar da Donep, que tem até hoje. E aí ele se converteu, né? E minha mãe também. E a partir disso, eles começaram a frequentar a igreja. Era até a Lagoinha na época. Então, a minha irmã também já nasceu num lar cristão. E eu também. E por muito tempo, eu ficava me sentindo assim, nossa, eu não tenho uma história tão marcante, né? Igual a da Natessa, ou igual daquelas pessoas que são usuários de droga e depois o Senhor encontrou eles. Mas depois de um tempo, eu fui vendo assim a minha história e fui vendo, igual a Natessa falou, né? Talvez para ela não é um privilégio, mas eu sinto como se fosse um privilégio mesmo ter nascido num lar cristão. Desde muito nova, meu pai sempre incentivou a gente a estar na igreja, né? Aí em acampamento de escola. Minha escola era uma escola cristã, era a escola da Lagoinha, que hoje ela nem existe mais. Mas depois eu fui para o Colégio Batista, então eu sempre vivi nessa bolha, assim, né? E isso foi muito bom, porque depois de um tempo, eu comecei a ter as minhas próprias
experiências. Porque, assim, tem até aquele ditado, né, que filho de peixe, peixinho é, mas filho de cristão não é crente. Você precisa ter as suas experiências. E meu pai sempre tinha um culto de oração, assim, em casa, que eu, quando adolescente, eu confesso que muitas vezes eu falava, ai, pai, de novo. Mas quando a gente começava a ler aquilo ali, eu achava tão interessante. E no meio ali do culto, eu já começava a perguntar as coisas do meu pai. E aí, depois daquilo ali, eu tinha as minhas experiências individuais. Eu lembro que quando eu era muito pequenininha, eu tinha uns 7 anos, eu já congregava lá na Príncipe da Paz. E tinha um culto, né, para as crianças, tinha louvor. E eu comecei a levar uma amiguinha que ela tinha leucemia. E naquela época a gente tinha o pedido de oração, né? Vamos fazer o pedido de oração. E aí ela lá comigo falava assim, olha, eu quero que o Senhor cura ela. Mas sabe aquele coração puro, assim, com muita fé mesmo, acreditando? E aí todo domingo eu levava ela comigo. E aí tinha passado um mês e a gente estava orando muito para ela. Ela fez um exame e recebeu um diagnóstico de cura da leucemia. E eu era muito nova e eu falava assim, meu Deus, o Senhor existe mesmo. Ele curou ela. E a partir daquilo ali eu comecei a falar assim, comecei a buscar mais. Minha mãe comprou para mim uma Bíblia de adolescente, eu lembro que ela era toda rosa. E eu via meu pai lendo a Bíblia, eu falava assim, eu também vou fazer isso. Eu ia pro meu quarto, lia também. Começava a grifar as coisas, pedia a Deus muita sabedoria. E meu pai sempre, se fosse pelo meu pai, a gente tinha deixado a escola e tinha virado missionária. Porque quando a gente dava muito trabalho... É bem típico dele. Quando a gente dava muito trabalho na escola, né, eu e minha irmã, meu pai já virava assim, Taninha, pra minha mãe, tira essas meninas do colégio, vamos mandar elas pra África. Falava desse, deixa elas, sabe? Deus tá chamando elas para ser missionário, mas graças a Deus, né? Minha mãe, Toninho, você tá doida? Elas têm que formar. E a gente formou, fez faculdade e tudo mais. Mas por um tempo da minha vida eu realmente pensei, falei, Senhor, eu quero viver só pro Senhor mesmo. Eu pensei em doar minhas coisas tudo e ir pra África mesmo, que a gente até tinha um grupo que era Jocum, que é Jovens com uma Missão. E a gente conhecia um pastor lá dentro e a gente fazia muito evangelismo com esse pastor. Gente, essa parte da minha adolescência era assim, nossa, eu amava, porque a gente ia em acampamento, eu já fui inclusive para São Paulo e a gente ficava uma semana só ensaiando. Você podia escolher teatro, circo, para a gente apresentar nas ruas e começar a evangelizar nas ruas. E eu lembro que lá a gente tinha alguns grupos de oração, você tinha como se fosse família, sabe? Tinha um homem, pastor, né, que simulava seu pai, a esposa dele como sua mãe, e os filhos. E aí dividia esses grupos. E um desses dias era tão bom, você sentia tanto a presença do Espírito Santo nesses acampamentos, que eu tive um sonho com um dos pastores geral, assim, da Jocum, que eu não conhecia ele. E eu sonhei que ele ia estar num avião, e esse avião ia cair. E aí eu sei que foi um sonho bem conturbado. E no dia seguinte, eu conversei com meu pai, né, da minha família ali, e falei com ele, olha, que era até o tio Pedro na época, falei, olha, eu tive esse sonho com fulano de tal, eu não conheço ele, mas o Senhor me mostrou que era ele. E aí ele falou assim, ele até achou estranho na hora, só que ele ligou pro cara. E ele falou assim, Pedro, eu não estou entendendo isso, mas eu realmente estava com uma passagem para viajar e ela acabou de ser cancelada. Oh. E eu falei assim na hora, eu falei, meu Deus, eu comecei a ter essas experiências assim com o Senhor que eu nem entendia, porque era muito nova. Mas isso foi trazendo uma chama muito grande para o meu coração. E ter conhecido Jesus muito nova, eu acredito que fez um diferencial muito grande na minha vivência também. Eu via amigas assim que viviam muito ansiosas, preocupadas com muitas coisas. E eu sabendo que na palavra de Deus tinha lá, não andeis ansiosos. Então eu lia aquilo e falava assim, por que elas estão assim? E eu sentia vontade de falar isso com elas, sabe? Olha, vocês não precisam viver assim, porque está escrito aqui. E aí na faculdade a mesma coisa. É muito difícil, né, na faculdade você tomar um posicionamento, porque é muito diferente, né?
você tem várias oportunidades ali e ao mesmo tempo eu sei que minha mãe orava muito pra gente, né, para o Senhor guardar o nosso coração. Eu tive uma base muito forte na minha casa, de tipo assim, Mari, você não precisa agradar as pessoas, você não precisa fazer as coisas no mundo para agradar as pessoas. A única pessoa que você deve agradar é Jesus. Meu pai conversava muito isso com a gente e fazia a gente decorar versículos, então tinha momentos na minha vida que eu lembrava dos versículos. Eu ficava assim, nossa, eu tô precisando disso. Ou então assim, nossa, eu tô tão, né, abatida, o que que tá acontecendo? E aí eu lembrava, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então eu ia recitando isso. E na faculdade o Senhor também me permitiu falar dele para outras pessoas. Teve uma que ele me colocou em todos os estágios finais, assim, era difícil porque era sorteio, mas todos os estágios eu fazia com ela. E eu falei, Senhor, o Senhor tá querendo Alguma alguma coisa. coisa. E ela tinha muita dúvida da Bíblia, e ela me perguntava, e eu buscava para responder ela. E acabou que ela converteu, levou o noivo dela, que hoje também é marido, me convidou para o casamento. Então, assim, ao longo da minha vida, eu tive muitas experiências com o Senhor. E que eu quero passar para minha filha. Não tive uma história tão marcante assim, né? Mas sempre tive um encontro com ele, várias experiências. Mas é E porque a gente considera o marcante essas coisas assim, mais diferente, mais né? diferentes, e que o Senhor não precisa dela, sabe? Porque Isso. Ele é um Deus tão simples, né? Uhum. Tão grande, mas tão simples, que essa simplicidade dele, ele faz, ele dança conforme a música. A Mari precisava com certeza, porque ele conhecia essa história de vida dela. Eu precisava da minha, Isso. sabe? E eu acho que quem nasce num lar cristão tem que tomar um cuidado maior de achar que por conhecer a Bíblia você conhece Jesus. Assim, saber decorar as coisas, né? Porque é difícil. Você vê as experiências do seu pai e você acha que é com você, mas não é com você. Uhum. Por isso que a gente precisa buscar a nossa fé, né? Ter a nossa intimidade com o Senhor. É entrar mesmo no quarto, é ler a palavra, né? É buscar conhecer Ele. Não falar assim, o Deus dos meus pais. Não, Ele é o Uhum. meu Deus, entendeu? Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Então eu acho interessante, porque o que eu vejo também é muita gente que cresce, mas eu cresci ali, eu sei uns Eu acho versículos. que o risco do nascer no lar, né, Uhum, cristão, vamos dizer assim, é o risco de você não entender de verdade por estar ali, uhum. sabe? Vai à igreja todo domingo, participa de cultos Vai em familiares, não vai a acampamento. acampamento, não fala palavrão, não escuta música do mundo, que Uhum, esses linguajar que a gente acaba é. aprendendo nesse meio. E aí a gente vê que o risco é de você achar que isso te garante com o Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor não está em busca de atitudes em primeiro lugar, Uhum, e sim do que passa dentro de você, do seu pensamento. Porque toda ação começa com o pensamento. uhum. Então, eu posso enganar as pessoas indo no culto todo domingo, tendo célula aqui em casa, sendo uma bênção para as pessoas, mas no fundo, não amar a Deus, Uhum. sabe? Eu posso enganar as pessoas, mas a gente não engana o Senhor. Então, essas coisas, o risco que às vezes eu falo com a Mari, que para mim foi melhor isso, porque quando eu conheci Jesus, eu sabia quem eu era. Uhum. De verdade, sou pecadora. Eu De necessito Jesus. de Jesus. Uhum. Porque, e olha que eu cheguei até o ponto que eu cheguei achando que eu era uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma Profissional. boa profissional. E isso de tudo não vale, sabe? Eu me lembro de uma vez que eu vi no início da minha conversão, que eu vi um noticiário, uma notícia, que abalou assim, o Brasil, de um pai que jogou uma filha pela janela. E esse caso repercutiu e o povo falando, que pai é esse? É um monstro, não sei o quê. E eu, dentro de mim, de verdade, um dia,
o Senhor me falou assim, Natércia, você poderia fazer isso, sabia? Nós poderíamos jogar um filho pela janela. Eu não tive a história que esse homem teve. Eu não passei pelas coisas que esse homem fez. E aqui eu não estou justificando o que ele fez. O que ele fez foi um crime. É doloroso mesmo, é horrível de pensar. Só que eu não sou melhor que ele. Ainda que eu não faça, eu poderia fazer. E é esse que é o pecado, sabe? O pecado não é de fato você fazer, é você poder fazê-lo. Está na condição de fazer. E isso é uma condição inerente a todos. Todo mundo. Todo mundo pode fazer. Eu me lembro uma vez também que eu estava num curso de Casados para Sempre, e um casal que estava fazendo com a gente, ele era ex-policial, ele era mais velho, então era policial que abatia os outros, que fazia acontecia, dava tiro. E eu também, no início da minha conversão, muito boazinha, né? Muito boazinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou igual fulano, né? Se achando coisa. Quando também o Senhor me falou isso, e foi a primeira vez que ele me falou, foi essa vez. Ele falou assim, mas você podia fazer. E realmente caiu a ficha, gente. Eu podia fazer, sabe? A gente sabe o que é entrar numa ira, numa raiva. Tem o controle, tem algo que nos segura. Eu vejo às vezes, que muitas vezes é o Senhor, porque não é a gente não, sabe? Então nós somos pecadores. Ainda que a gente não faça, a gente tem capacidade de fazer. Ainda que eu não mate, eu tenho capacidade de matar. Vai fazer alguma coisa com seu filho, para você ver. Não, eu tenho capacidade de matar, eu tenho capacidade de roubar. E a gente fica categorizando pecado, sabe? De acordo com a gente. Mentira. Exatamente. Como Matar. Como eu não mato, entendeu? O assassino lá, pelo amor de Deus, né? O assassino, ele é pecador. Agora eu não é? O que rouba, vê lá, eu não vou fazer isso nunca na vida. Claro, na condição que a gente tem, para que vai roubar? Não é verdade? Não são justificativas das coisas ruins, né? Não estou justificando. Mas é mostrando que a gente pode fazer. Exatamente, nós podemos fazer, e esse é o primeiro passo para se chegar ao Senhor. O Salmo 51 fala assim que o Senhor, ele ama aquele coração contrito, sabe? Aquele coração que fala assim, Senhor, misericórdia, eu pequei contra ti. Ainda que eu não tenha feito nada de imediato, nada visível, mas essa condição, esse saber que eu posso fazer algo, sabe, que ofende a Ele, que ofende aquele que Ele criou, é isso que é o importante para você se chegar a Ele e conhecê-lo de verdade. E se a gente também não coloca a gente na posição de pecadora, a gente anula a cruz. Exatamente. Porque Ele veio exatamente para morrer pelos nossos pecados. Então, se a gente fala assim, eu sou boa demais, sabe? Eu não faço tal coisa, eu não preciso dele, eu não preciso da cruz. E para que ele veio? Exatamente. Ele veio só pro bandidão lá, entendeu? Pro que tá na mídia aí como manchete de coisa. Quantas vezes eu falo assim com o Senhor, Senhor, me perdoa mesmo por ter falado mal de fulano, por ter inveja. A gente sente, tem hora, sabe? Por ser orgulhosa, por falta de humildade. A gente tem que reconhecer que a gente é pecadora. E ele morreu para isso, ele fica feliz quando a gente fala, realmente, você está vendo? Você está reconhecendo quem você é. Mas a gente precisa dele para ter essa mudança, né? Jesus fala assim que ele veio para os doentes, sabe? Os sãos, ele fala isso, os sãos não precisam de mim, não precisam mesmo não. Ele veio para aqueles que estão doentes. E ele te transforma nesse sentido de você não deixar, às vezes, de fazer as coisas, mas de reconhecer, Senhor, nossa, me perdoa, pisei na bola. Eu lembro até que tem alguém, eu não sei quem é que fala, mas assim, a minha conversão é diária. Todo dia eu me converto um pouco, porque todo dia a gente erra. A gente pensa assim,
ai, nossa, hoje eu não vou gritar com a minha filha, não vou. Já tá lá eu berrando, Catarina, gritando. E até o apóstolo Paulo fala isso, né? O bem que eu quero, eu não faço. Porque muitas vezes a gente quer ser perfeita, mas não consegue. A nossa carne é pecaminosa, é uma luta diária, né, com o nosso espírito. E para a gente conseguir mudar isso, a gente precisa estar alimentando mais o nosso espírito. E como que a gente alimenta? Na palavra de Deus, buscando intimidade com Ele. Eu posso assistir pregação, eu posso ir na igreja, né? Eu posso ter tido, desde a minha infância, né, meu pai ali me fazendo decorar versículo, mas se eu não buscar uma intimidade com o Senhor, não adianta. Não adianta, gente, porque eu falo que a única coisa que a gente faz é ler a palavra. É ler. Ah, não, eu estudo a palavra. Não, é ler a palavra. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te revelar, e a revelação ele vai tem hora colocar que nem as palavras. É na hora. Não, muitas vezes, às vezes eu estou dirigindo, porque é muito legal isso. Porque eu pergunto ao Senhor, eu estou lendo alguma coisa, eu falei, Senhor, eu não entendi isso aqui muito bem, não. Mas aí eu já conheço ele, como é que ele é? Que é no tempo dele, e o tempo dele não é o tempo dele, é o perfeito tempo dele, sabe? Porque a gente tem mania de falar assim, o tempo de Deus, como se fosse assim, nossa, tão diferente do meu. Não, é o perfeito, sabe? É o tempo perfeito dele. Como eu sei que ele tem esse tempo perfeito, eu continuo a leitura. Às vezes eu estou dirigindo, o negócio vem. Isso é tão incrível, porque ele não faz essas coisas. Lembra que eu falei que ele tem esse jeito de mudar aquilo que a gente quer? Porque a minha dúvida veio naquela hora que eu estou lendo, né? Antes eu ficava assim, mas o que o senhor quer fazer isso? Eu até parava a leitura, falei, mas o que você... Hoje eu não faço mais, porque eu sei que não vai adiantar. E é em momentos assim, igual a Natália falou, inesperado. Semana passada teve célula, né? E aí eu fico com as meninas, né? Com os adolescentes. E aí eu cheguei até pra Natália, depois eu falei, o Senhor me revelou um negócio. que eu já tava assim, toda vez que eu leio, eu falava assim, Senhor, eu ficava intrigada com aquilo ali. Por que deixou registrado isso aqui? E aí, lendo para as meninas, assim, a gente falou assim, vamos ler, né? Aí cada hora lia um. Aí no último versículo, na hora que leu, parece que veio um negócio assim. Aí eu, gente, isso aqui, falei com as meninas, significa isso, isso, isso. Aí eu ouvindo eu falar, meu Deus! É isso que o Senhor tá me respondendo, que eu tava perguntando há muito tempo. Então a revelação vem assim, em momentos inesperados. Pode ser naquela hora, mas pode ser no dia a dia mesmo, em uma conversa que você tem. E eu acho interessante ter sido desse jeito, porque eu vejo assim, Senhor, eu tô aqui, né, ministrando para as meninas, mas não é, a gente vai aprendendo junto. As meninas vão lendo e eu vou entendendo, e aí eu vou falando, elas retrucam de novo. Então, assim, a gente é levantado ali para estar ali, mas é mais aprender do que ministrar na vida dos outros. Vem uma revelação assim, e é tão gostoso. Eu posso falar com vocês, nossa, olha aqui, essa comida é maravilhosa. Eu já comi várias, é muito gostoso. Você pode olhar e falar assim, parece boa mesmo. Mas você só vai saber se você experimentar aquilo ali. Se você comer aquilo ali, e você vai poder falar se é bom ou ruim. É só experimentando. Eu não posso fazer por você, os seus pais não podem fazer por você, né? Marido, esposa, não pode fazer. Você precisa experimentar. Precisa desse tempinho seu com ele, dessas experiências. Jó, depois de tudo que ele passou, porque eu acho que todo mundo conhece a história de Jó, sabe de como ele começou, de como ele perdeu tudo, tudo que ele passou. Olha, eu acho que de tudo que a gente pode sofrer nesse mundo, várias pessoas, Jó sofreu sozinho, sabe? De todas as coisas que ele passou. E todas essas coisas que ele passou levou a ele a seguinte conclusão, que é maravilhosa e é a conclusão que a gente tem que chegar. Antes eu te via de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Isso é conhecer a Jesus de verdade. Olha, eu vou te falar que não existe ninguém igual a ele. Ele é irresistível, totalmente amável, totalmente confiável,
totalmente maravilhoso e que te surpreende a cada vez. Quando você acha que não tem mais nada para ele fazer, você fala, não, Senhor, agora o Senhor já fez tudo. Show de bola, que beleza. Agradecendo ao Senhor, Aí vem ele vem com mais uma. Eu falo, como que o Senhor faz isso, sabe? Se não é um Deus maravilhoso, incrível. E te mostra esse jeito incrível dele, pelo jeito que a gente já falou assim, da criação. Olha a quantidade de árvores que tem. Uma árvore só, gente, já era bastante para a gente se admirar. Sabe? Uma só, um tipo só. Ele fez infinitas. Os E animais. uma laranjeira, são diferentes, todas elas, sabe? Então, é incrível, né? Vale a pena. O pastor Cláudio até fala uma frase que é o seguinte, assim, quanto mais eu conheço Jesus, eu me achego a ele, mas eu vejo que eu estou distante de ser como ele, de tão perfeito que ele é, né? E hoje a gente quer incentivar vocês também, que querem ter essa experiência, sabe? A buscar mesmo, a ler a palavra de Deus, né? A se converter mesmo, porque eu acredito que esse vazio que você possa estar sentindo, o encaixe perfeito é Jesus. E todo mundo tem esse vazio, tá, gente? Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Todo mundo tem um vazio, sabe? Que só Jesus preenche. Pode. Ele encaixa, é aquele quebra-cabeça. Isso que eu ia falar. Maravilhoso, mas que tá faltando aquela pecinha ali que quando você vê, né? Aquela peça todinha pronta, aquele quadro, né? Que é um quebra-cabeça, e tiver faltando uma pecinha, ai meu Deus, falta uma pecinha. Falta. Não dá. E olha para você ver, você pode ver. Filho não preenche. Não preenche. Marido Marido não preenche. Profissão, Estudo, profissão, nada. ganhar dinheiro, perder, qualquer coisa. Não adianta. Só ele vem e preenche essa coisa. Aí as coisas que você tem passam a ficar, né? Eu não sei nem como. Você fala, ai, que ótimo, que lindo, que maravilhoso. E também ter Jesus não quer dizer que você não vai ter dificuldades, tá, gente? Mas você vai passar por elas com ele. E ele não nos deixou enganados, que eu acho uma outra coisa incrível dele, sabe? Não tem enganação na palavra de Deus. Nenhuma. E ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu foi ele. Quem passou pelas dificuldades foi ele. Imagina uma estrada não, um lugar que você tem que passar, está cheio de árvores, está cheio de pedras, sabe? E ali você precisa fazer uma estrada para ficar mais fácil você passar. Vem um trator e sai tirando aquilo tudo, depois você asfalta, passa o asfalto, faz faixas, tudo direitinho. Jesus é isso, sabe? Aquele caminho que é difícil de passar, ele já passou por ali. Ele já deixou ele tranquilinho para você passar. Claro que vai ter algumas dificuldades. Os obstáculos. Nossas. Vai. Curva, buraco, alguma coisa. Vai ter. Ele afirmou que isso teria. Mas isso tudo é para deixar. Eu acho que pelo tempo é a última experiência que eu vou contar dessa questão. Porque um dia eu estava voltando de avião de uma viagem, menino, mas não tinha condição, tanto que o avião E eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia. E as comissárias, aqui levanta e põe o cinto. Eu falei, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa, porque a gente passa por trepidações, né? Mas desse turbulência, jeito... mas dela ficar... Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa, Geraldo. Esse trem tá estranho, não sei o quê. E aquela coisa toda, eu comecei a orar, Senhor, por favor, o Senhor dá ordem aos ventos, o Senhor já fez isso, Ele parou, faz alguma coisa. E aí, nessas orações, eu começo Senhor, mas por que o Senhor, sabe, faz a gente passar por essas coisas? Porque o Senhor é Deus. Eu estou aqui no avião, tem um monte de gente que te conhece aqui, por que o Senhor não deixou ser uma viagem tranquila, a gente não conhecer? Por que a gente tem que passar? Aí me veio esse versículo, sabe? No mundo tereis aflições. Aí eu comecei a perguntar, Senhor, por que a gente vai ter aflição? A gente conhece o Senhor, que é Deus, que pode nos livrar dessas coisas. Por que essas coisas? Ok, passou, cheguei, graças a Deus, passou.
a turbulência. E um dia eu estava ali fora com a Cacá, ela estava pequenininha, e ela foi correndo para a piscina, sabe? E como ela era pequenininha, eu corri atrás dela, para ela não cair na piscina. Na hora que eu corri e peguei ela, o Senhor me respondeu essa oração que eu tinha feito uns dias antes. Ele falou assim, tá vendo que você segurou a Cacá? Porque se ela cair na piscina e ela afogar, você não tem como voltar a vida a ela. Agora eu, que sou Deus, posso deixá-la cair, posso deixá-la afogar e eu posso voltar a vida a ela. É por isso que a gente tem as aflições. Porque se ele não fosse Deus, ele desvia dos problemas. Mas como ele é Deus, ele pode enfrentar qualquer um deles. Que lindo, é verdade. E é isso, gente. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma oração mesmo, para quem tem vontade de fazer uma oração, entregando a vida para Jesus. Eu tenho certeza que vai ser a melhor escolha da sua vida. É verdade, gente. Por mais que a Mari tenha nascido no lar cristão, um dia ela clamou ao Senhor por Sim. isso. Eu que não nasci num lar assim, um dia eu clamei ao Senhor assim. E a oração é clamar ao Senhor por essas coisas, por qualquer coisa, por necessidade, conversar com Ele. Oração é conversar com Ele. E a gente vai fazer uma oração agora, e toda vez que você fala amém no final da oração, você concorda com aquilo. E a palavra de Deus diz que tudo que for ligado aqui na terra, será ligado no céu. Se você concorda, ligou, aí vai ser ligado lá. Agora, se você não concorda, é só não falar amém. Então, é só escutar o que a gente vai orar aqui agora. Se fizer sentido para vocês, fala amém, que eu tenho certeza. Porque um dos versículos mais lindos que o Senhor me deu no início, Ele me deu assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Está lá em Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal. Olha os pensamentos que Ele tem a respeito da gente. De paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. O fim que a gente deseja é a Ele ou não. Se você deseja a Ele, Ele vai te dar a Ele. E depois, logo depois desse versículo, fala assim, clama a mim e eu te responderei. Então é isso que a gente faz. Quando a gente faz uma oração, que a gente vai fazer agora, é para isso. Que você possa fazer essa oração, eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. E nessa oração, coisas que depois a gente pode falar mais profundamente, mas uma das coisas mais lindas também que eu descobri quando eu me converti, é que nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que quer ser filho de Deus. E como que você quer ser filho de Deus? Quando você crê no Filho dele, que é Jesus. Está lá em 1 João 1,12, sabe? Mas a todos aqueles, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus. Viu? Então, por isso a gente pode chamar a Deus de Pai. Nossa. Isso é maravilhoso. Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar, porque o Senhor é totalmente acessível. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos descobre, o Senhor se revela a nós, o Senhor faz presente em nossas vidas, em todos os momentos, e mesmo naqueles, Senhor, que a gente acha que o Senhor não está ali. Então nós queremos te pedir, Senhor, para cada pessoa que está nos ouvindo agora, que o Senhor venha se revelar a cada uma delas, que o Senhor venha se mostrar a elas, se fazer totalmente acessível a elas, que elas possam te buscar, Senhor, que elas possam reconhecer mesmo que precisa de um Deus perdoador, porque nós somos pecadores, Senhor. É verdade, em nome de Jesus, abençoe cada uma dessas pessoas e nós clamamos aqui que elas possam te conhecer, Senhor, verdadeiramente como Tu és. E certamente, Senhor, o Senhor vai se fazer amável e vai se fazer conhecido de cada uma delas. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e abençoe e abra o entendimento de cada pessoa que está nos escutando nesse momento. E nós te louvamos e te agradecemos por ser um Deus tão lindo, tão maravilhoso e tão acessível. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém. Amém. É isso, gente. E a gente vai falando disso aí, porque o nosso assunto é esse, né, Mari? É maravilhoso. Tudo que a gente faz, se puder colocar ele, fica mais lindo ainda. E olha que eu já, assim, questionei a Deus, assim, por que, meu Deus, que eu nasci assim? Tudo eu tenho que falar do Senhor. Porque não tem outro assunto, não tem como. não tem. Até Tudo quando esbarra eu tinha nele. a loja, né, eu já tive loja de calçados, depois roupa, eu tinha que fazer um cartãozinho, assim, Malima, que era o nome da loja atrás. Um versículo, se você quer converter, sempre quis incluir ele, assim. Porque isso sustenta a gente também. É. Quando a gente fala, a gente sustenta. E eu não sou boba nada, então a gente fala mesmo. Outra coisa que eu queria deixar aqui antes da gente finalizar, gente, é que a gente passa a conhecer Jesus numa certa idade das nossas vidas e cada uma tem a sua história, tá? Mas a gente sempre foi dele. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia fala antes da fundação dos tempos. Então, ele já nos conhecia antes disso. Então, ele já te conhece. Só a gente que às vezes ainda não sabe, não o conhece, mas que ele está bem antes cuidando da gente. Então, não é no momento de conversão que ele passa a atuar na vida da gente. Muito pelo contrário. Desde sempre ele estava aqui. Então, é isso, gente. Deixa o seu like. A Natércia já está acostumando com a ideia de virar youtuber. Vocês estão vendo, né? Ó, gente, ela já tá boa. Pra quem nem sabia fazer isso, ó. Tava com vergonha. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha, deixe seu like e até o próximo vídeo. Beijinho, Um beijo. Tchau.